Boa noite, tudo bem com vocês? Que bom que estamos aqui na casa de Deus. E para começarmos nossa programação, nosso louvor, vamos, do jeito que estamos mesmo, vamos fazer uma oração. Grandioso Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa semana que está iniciando. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua Santa Igreja. E neste momento vamos louvar o Teu santo nome. Que este louvor chegue ao Teu trono como aroma suave. Aceite, ó Pai, este louvor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos cantar o hino Grande Deus. Presença
Vamos cantar Não Há o que Temer. Vamos soltar a nossa timidez. Deus merece o nosso melhor. Vamos louvar com o coração. Se sentir vontade, pode levantar a sua mão, fechar o seu olho. Esse é o momento de louvar ao Senhor. Esse é o momento mesmo de se entregar. Cante com vontade. E pode vir aqui mais perto de nós, para a gente cantar mais juntinho. Se você quiser se derramar aos pés do Senhor, esse é o momento. A promessa de Deus diz: não há o que temer, eu sou contigo, eu sou a tua destra, serei o teu guia, serei o teu norte. Nós não precisamos temer nenhum, pois nenhum mal acontecerá a nós, se nós entregarmos nossa vida a Deus.
durante a música, venha à frente e posteriormente nós oraremos. Grandioso Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pelas infinitas bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por mais essa semana. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor atenda os nossos pedidos, atenda os nossos clamores. Se for de Tua vontade, Pai, o Senhor restabeleça a nossa saúde, estabeleça nossos relacionamentos, estabeleça a nossa situação financeira. Se não for de Tua vontade, ó Pai, que assim aceitemos alegre de coração, pois tudo entregamos em Tuas mãos, Senhor, e confiamos que o Senhor fará aquilo que é melhor. Perdoe, Senhor, nossos pecados, nossos erros, nossas faltas. É o que lhe pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, todo domingo
nós temos o costume de recolher as ofertas para um objetivo maior, um projeto, que é agora a nossa reforma da nossa igreja. Neste momento, cantaremos um louvor e aqueles que sentirem vontade, sentirem no coração o desejo de ofertar, venham e depositem aqui neste então, por favor, neste lugar. Oremos. Grandioso Deus e Pai Celeste, obrigado pelas grandiosas bênçãos que o Senhor tem derramado a cada um de nós. Continue conosco, Senhor, no restante dessa noite, nessa semana, que os seus santos anjos estejam a nos acompanhar, nos abençoar e que em tudo que formos fazer, o Senhor esteja conosco. Abençoe essas ofertas, os irmãos que com coração e alma entregaram a Ti por um propósito maior, para a Tua obra. Que o Senhor os abençoe grandemente também. É isso que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Às vezes sinto o peso de cada pecado, então olho para a cruz e a dor que suportou. Espinhos não puderam calar o teu amor, e através da cruz eu forte sou. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça.
viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Ainda que eu passe por duras aflições, jamais temerei, pois contigo sempre estou. Encontro em ti coragem e forças para prosseguir, mesmo em provações. Eu forte sou. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou, para que eu possa brilhar por ti e através da minha vida te exaltar, para que o mundo veja em mim a tua luz, a chama do amor, a chama do amor esteja sempre em mim. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Amém. Esse mesmo Deus que fala que nós nele somos fortes, Ele nos convida para ir até Ele, porque Ele é a água da vida, Ele é o nosso tudo. Meditem nessa letra agora. Quantas vezes te magoei, Senhor, feri teu coração, te neguei perante o mundo, desprezei a tua cruz. Mesmo assim, eu posso crer no perdão ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei,
ti. Se eu cair, posso confiar que me vês ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei, como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. E mesmo quando eu escolher me afastar de ti, eu clamo, Senhor, ajuda-me a ouvir tua voz. Vinde a mim, eu nunca mudei, como um pai eu sempre estou a te esperar. Vinde a mim, eu nunca mudei, como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Vinde a mim, eu me entreguei por ti. Por ti. Amém. Amém. Boa noite. Vocês devem estar estranhando porque nós encerramos neste domingo uma série que foi pensada no coração do Vado para a nossa igreja, que eu sou, onde que eu estou, para onde que eu vou, né? E hoje nós falaríamos sobre o céu. O Vado é uma pessoa muito organizada, ele tem o costume de anotar na agenda todos os seus compromissos, somente que ele prega em várias igrejas e ele não sabe bem. O compromisso que ele teria conosco chocou com um compromisso anteriormente que ele firmou com a Igreja Central de Taguatinga, onde projetou a realização de uma outra semana naquela igreja. E aí ele me pediu que falasse sobre o céu. Eu gosto de imaginar que o céu é o lugar onde Deus fará agradáveis todas as circunstâncias, todas as situações inesperadas. Vocês vão entender o que aconteceu nessa noite quando eu chamar aqui a pessoa que vai pregar. Não serei eu. Será o pastor Marcelo Nunes Miranda. Pastor Marcelo é o nosso primo, é o pastor da nossa família. Ele é filho da tia Nadir, que é irmã da minha sogra, dona Águida. Ele é daquela terra maravilhosa que eu conto para vocês, o melhor lugar do mundo, de onde Deus tirou o projeto básico para a criação do Éden, né, que é o nosso querido Riachão. E hoje ele é o pastor
secretário da Associação Sul de Rondônia. Ele estava passando por aqui e vocês vão entender por que era ele que tinha de pregar hoje. Essas felizes coincidências que nós vamos ter no céu. Pastor Marcelo, pode vir aqui. E eu fiquei muito feliz quando eu o encontrei. E fiquei muito feliz porque Deus fez com que ele fosse o nosso pregador de hoje. E vocês vão ter o vislumbre de por que é tão importante nós nos prepararmos para estar naquele lugar que é o nosso céu. Pastor, você está em casa, só olhar para os seus filhos, para os seus primos, para o Wagner ali, né, que já te... Para todos nós. Essa é a igreja da Vila Nova, conhecida. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês. Eu quero agradecer, Dr. Joel, pelo convite que me fez para estar aqui. Eu tive que pensar um pouquinho antes de aceitar o convite, mas o apelo foi dramático e me convenceu a estar aqui. E para falar de algo tão especial, para falar de algo tão importante, para falar de algo tão maravilhoso que é o céu. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Mas antes de nós falarmos ou conversarmos sobre o céu, eu quero fazer uma pergunta. Aliás, antes da pergunta, eu quero apresentar para vocês, porque eu acho que é importante, porque é a pessoa aqui, a mais importante para mim, que é minha companheira, a professora Marisol Salvatierra Miranda, que nós nos conhecemos ainda quando estudantes, amazonense. Então, um goiano encontrou um amazonense em São Paulo. São as coisas da vida, dos internatos. A professora Marisol está ali, essa jovem linda, que vocês podem contemplar, amazonense, lá de Manaus, da Gema. Do seu lado, nós temos o que de melhor se extraiu do pai e da mãe, que é a Marcele. Cadê a Marcele? Olha ali a Marcele, essa jovem linda também. Ao seu lado nós temos o Mateus. Mateus é filho de uma das nossas secretárias da associação, secretária do presidente e também do tesoureiro. E ele está num teste. Vocês entenderam, né? Ele está passando por um teste. E nada melhor do que viajar com os possíveis futuros, né? Sogro e sogra, para entender mais ou menos como que as coisas funcionam, né? E obviamente, como um bom observador, eu fico observando, para depois fazer o relatório e ter aquela conversa especial que é importante, né, para todos nós, para que sejamos felizes e que a vida continue como Deus quer que seja. Agora sim, eu quero fazer uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte: você já parou para pensar como será o céu? Quantos já pararam para pensar? Levante a mão. Vários, se não quase todos. Muito bem. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Essa é um pouco mais difícil. A pergunta é o seguinte: nós teríamos aqui no nosso auditório na igreja alguém que tem coragem de vir aqui à frente e falar rapidamente, em uma frase ou duas frases, de maneira bem sucinta, como que você acha que é o céu? A pergunta ficou mais difícil, né? Tem alguém que tem essa coragem de vir aqui?
Desse lado aqui parece que tem alguém que está querendo vir, não? Senti assim que tem alguém que tem vontade. A irmã lá atrás, né? É? Isso. A senhora pode vir aqui falar em uma frase rápida? É? Sua casa. Pronto. E eu quero ir na casa da senhora, viu? Esses dois animais já são meus, irmãos. Esses dois. O tigre e o leão, desde criança. Veja, eu fiz essa pergunta apenas para levar a você e a mim, a todos nós, a uma reflexão. Porque nós falamos sobre o céu, mas às vezes nós não paramos para de fato refletirmos de como é o céu. Aliás, irmãos, se você for na Bíblia, você vai encontrar que nós não temos muitas coisas sobre o céu na Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Nós não encontramos muitas coisas de como será o céu. E agora eu vou fazer uma outra pergunta, e depois nós vamos ler o texto. A pergunta é a seguinte: onde é o céu? Vocês percebem que eu gosto de fazer pergunta, né? Irmão, como é o nome do irmão? João Batista. Olha, não poderia ser diferente, né? João Batista. Irmãos, eu gosto muito dessa música, O Céu é Jesus. Eu fico pensando, Adão, quando ele pecou e Deus o procurou no Éden, e nós conhecemos a história, e depois da sentença, Adão ele foi expulso do Éden. E agora, ele não tinha mais a presença de Deus. Não é verdade? Ele não podia mais falar face a face com Deus. Deus encontrava com Adão todos os dias, na viração do dia, né? Deus encontrava. Mas agora, ele não tinha mais esse encontro. O que seria o céu para Adão? Aí, a afirmação do irmão João Batista, ela começa a ter sentido. Ela começa a ter sentido. Mas eu quero ler um texto, eu quero convidar você a abrir a Bíblia de um texto. Mas antes de você ler o texto, você abra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, palavras do apóstolo Paulo. Mas antes de ler esse texto, eu quero dizer o seguinte: quando nós pensamos no céu, nós geralmente, e eu vou fazer outra pergunta, onde nós encontramos o texto que mais fala sobre o céu? Apocalipse. A partir do capítulo 20, 21, 22. Mas é interessante que em Apocalipse, desde o capítulo 21, capítulo 22, e a visão de João, o céu que está descrevendo ali, é esta terra. Olha que interessante. Nós não encontramos na Bíblia um céu. Aliás, apenas o apóstolo Paulo, quando ele fala da morada de Deus, ele diz, né, o terceiro céu, aí ele está falando,
Mas quando a Bíblia fala da sua e da minha morada, fala de um céu, mas esse céu na realidade é esta nova terra. Esta nova terra restaurada. E nesta nova terra restaurada, quando João tem esta visão desta nova terra restaurada, ele então traz algumas características deste céu, que é o céu para você e para mim. E ali ele diz: nesse céu não haverá mais luto, mais pranto, mais dor. Estas coisas ficaram para trás. João, que estava na ilha de Pátimos, e a única coisa que ele conseguia enxergar era o mar, ele diz: o mar já não existe. Porque o mar era a grande barreira, o grande empecilho de João para com o contato com os demais. Ali era o seu grande empecilho, não existe mais. Ele diz: o céu não existe mais. Ele fala então da Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém descreve o grande amor de Deus. Eu gosto de pensar, irmãos, na Nova Jerusalém como a concretização do grande sonho de Deus. Porque o sonho de Deus é que eu e você estejamos com Ele. Quando Jesus estava no capítulo 14 do Evangelho de João, quando Jesus está caminhando em direção ao Getsêmani, e nós conhecemos, João descreve de maneira cronológica, no capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. No capítulo 14, Jesus começa a sair do cenáculo em direção ao Getsêmani. No capítulo 15 ele fala da videira verdadeira. No capítulo 16 ele fala do Consolador, do Espírito Santo. No capítulo 17 ele faz uma das mais extraordinárias orações que nós podemos encontrar na Bíblia, a oração sacerdotal de Jesus. Ali ele ora pelos seus discípulos, mas ora por você e por mim também, porque ele diz: e oro não somente por estes, mas por todos aqueles que amarem a sua vinda. Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós amamos a vida de Jesus, e a vida de Jesus representa o céu, quando nós amamos, a oração de Jesus faz parte da sua e da minha vida. Olha que extraordinário. Então nós temos a sucessão dos eventos, o Getsêmani e a cruz. Mas quando Jesus estava caminhando e falando desta separação, os discípulos ali, Jesus olha para os discípulos e diz: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Este é o sonho de Deus. O sonho de Deus é que eu e você façamos parte do céu. E o céu é viver na presença do Senhor. Obviamente que nesta nova terra, João descreve várias coisas interessantes. Eu estava lendo sobre a árvore da vida, eu fiquei impressionado e pensando: eu quero estar lá. Um rio de cristal que emana, que sai do trono de Deus. Sobre as suas margens, uma árvore. E a Senhora do Senhor diz que esta árvore, na realidade, é uma árvore, porque elas se cruzam como se fosse uma única árvore. Mas o que me impressionou, irmãos, é que diz que o tronco desta árvore é de ouro. Eu nunca vi isso, é só no céu. De ouro, a árvore da vida. E ali, o livro de Apocalipse descreve como será este céu, e este céu é esta nova terra restaurada. Mas, prezados irmãos, vamos ler o texto agora que eu escolhi. Você vai entender por que eu escolhi esse texto. 1 Coríntios 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, versículo 9. Diz assim: mas como está escrito, apóstolo Paulo falando, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui Paulo está dizendo
olho nenhum, coração nenhum sentiu aquilo que Deus tem preparado. E nós pegamos esse texto, irmãos, e imaginamos esse texto como descrevendo o céu. E muitas vezes nós utilizamos esse texto para descrever ou para falar para as pessoas de que esta é a realidade do céu. Nós não podemos imaginar, nós jamais podemos, sequer pode penetrar no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para nós. E nós falamos para as pessoas assim: isto é o céu. Você não pode imaginar como será o céu. É algo tão extraordinário, tão maravilhoso, que nós não podemos compreender e imaginar. Às vezes nós olhamos cenários, e mesmo nesse mundo de pecado, né? Olha, cenários maravilhosos, lindos. A gente pensa assim: o céu será melhor do que isso. Será muito mais lindo, porque jamais penetrou no coração do ser humano. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite, e eu não sei se eu vou frustrar você. Paulo não está falando de céu nesse texto. Paulo não está falando de céu. Muito embora os especialistas, os comentaristas dizem que nós podemos fazer uma aplicação homilética deste texto. E vocês sabem que uma aplicação homilética é você fazer uma aplicação do texto que, na realidade, o autor não queria dizer aquilo, mas você pode utilizar esse texto mesmo sem fugir, não é mesmo? Sem cometer, eu posso dizer assim, algo que venha deturpar o texto bíblico. Vamos usar para o nosso entendimento aqui. Porque nós temos, dentro da interpretação bíblica, nós temos o que nós chamamos de interpretação homilética e exegética. Exegética é aquilo que o autor queria dizer de fato. E aqui nesse texto, muito embora o próprio Espírito de Profecia, Sr. White, descreve e faça uma aplicação, o dom profético faz uma aplicação homilética do texto, mas Paulo não estava querendo falar do céu nesse texto. Paulo estava querendo falar da obra do Espírito Santo na vida do ser humano. Paulo estava querendo dizer o seguinte: o poder de Deus através do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, é tão grande e pode fazer uma transformação tão grandiosa na vida do ser humano, que jamais penetrou no coração do ser humano, e olhos jamais viram, e ouvidos ouviram aquilo que pode acontecer quando o Espírito Santo faz a obra no coração. E agora eu quero fazer, nos últimos minutos que eu tenho, uma imagem do céu diferente daquilo que comumente nós fazemos. E eu quero pegar aqui a ajuda que o meu irmão João Batista trouxe para mim. O céu representa a presença de Jesus na nossa vida. Se for assim, irmãos, isso significa que eu já posso viver o céu aqui. Isso significa que eu já posso usufruir dos benefícios do céu aqui. Eu já posso usufruir daquilo que Paulo diz, que olho nenhum viu, ouvidos nenhum ouviram, e jamais penetrou no coração do ser humano, que Deus tem preparado para aqueles que aceitam a influência do Espírito Santo no coração. Aqueles que decidem viver o sonho de Jesus aqui na terra. Jesus sonhou que você estivesse com Ele, que eu estivesse com Ele. Este é o sonho de Deus. Eu fico pensando, irmãos, que às vezes
nós levamos o nosso cristianismo simplesmente porque imaginamos que o céu é um lugar aonde nós iremos e aonde todo o sofrimento, toda a dor, todos os problemas deixarão de existir. O grande problema quando nós somos movidos por isso é porque muitas vezes nós superamos os problemas. Muitas vezes nós superamos os problemas. Nós superamos as perdas. E aí o céu deixa de ser céu. Por isso que eu preciso entender que o céu, eu já posso desfrutá-lo aqui, vivenciando a presença de Deus, conduzindo a minha vida. Eu preciso aproveitar a oportunidade que Deus me dá, de cumprir os requisitos de fé que Deus pede de mim, para que eu esteja com Ele e viva com Ele a eternidade. Está na presença do Senhor. Isto de fato é o céu. E tudo o que nós precisamos fazer, prezados amigos, para que esta obra seja feita no meu e no seu coração, como diz o apóstolo Paulo, é sermos fiéis ao legado que Deus confiou a você e a mim. Hoje devemos amar a Deus de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. Hoje é que nos cumpre resistir à tentação e pela graça de Cristo alcançar a vitória. Isto é vigiar e aguardar a volta de Jesus. Por isso que a Bíblia fala pouco sobre o céu, mas fala mais de 2.000, ou são 2.500 menções sobre a volta de Jesus. Porque para a Bíblia o mais importante é o preparo que devemos ter aqui. O mais importante é começarmos a viver o céu aqui na terra e permitir que Deus conduza a nossa vida e as nossas ações. E talvez este seja, irmãos, o maior desafio de cada um de nós: vivermos o céu aqui na terra. Nesta terra ainda não restaurada. Talvez este seja o nosso maior desafio. Eu não posso terminar a minha mensagem, já que nós falamos de céu, pouquinho, sem dizer para você que a Bíblia diz que ninguém jamais verá Deus se não tiver fé. E fé, prezados amigos, é viver um pedaço do céu aqui na terra. Fé é ter esperança, mesmo que a demora seja longa. Fé é ter a certeza, a convicção, mesmo que os problemas se agigantem à nossa frente. Fé é permanecer. O céu só será céu para estes. E como que eu posso viver isso? Permitir que Deus conduza a minha vida. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você tem vivido, como diz a Bíblia, como um peregrino aqui ao falar de Abraão? Tendo a certeza de que você não pertence a esta terra neste estado pecaminoso, mas você pertence a esta terra no seu estado original, e Deus vai restaurá-la no seu estado original. Eu quero terminar a minha mensagem nesta noite
falando talvez de algo que nós temos perdido ao longo dos anos. Eu não posso falar de céu, um novo céu e a nova terra, se eu não olhar para o dia em que Jesus haverá de cumprir a sua promessa. E Jesus eternizou uma frase. Ele disse assim: virei outra vez. Eu nasci e cresci nessa igreja, mas quando eu era criança, essa igreja pregava mais sobre a volta de Jesus. Eu fico olhando, irmãos, que os nossos pioneiros, aqueles que fundaram esta igreja, e esta igreja, ela nasce com esta esperança deste céu, irmãos, deste novo céu e desta nova terra. Eu fico pensando, por exemplo, quando aquela criança, aquela garotinha, filha do pastor Carlos Fitt, quando ela estava ali e poucos dias antes da volta do 22 de outubro, que as pessoas aguardavam a volta de Jesus, no seu sepultamento, aquela criancinha querendo chorar, e a mãe segura em suas mãos e diz: filhinha, não chore, porque logo nós veremos o papai novamente. E para mim essa é uma das histórias mais tristes do grande desapontamento. 22 de outubro chegou. E você sabe como é criança, né? Quando a mãe disse: filha, é hoje, toda hora ela ia para a mãe e disse: mamãe, ele já chegou. Filha, calma. E o tempo foi passando, e o relógio bateu meia-noite. A mãe, desolada, cabisbaixa, sentada na varanda de casa, sente uma pequena mão tocando nos seus ombros. Em lágrimas, ela olha para a sua mãe e diz: mamãe, por que papai não veio? Ele não veio porque Jesus não voltou. O céu só será real se esta esperança for real no seu e no meu coração. Esta esperança real no meu e no seu coração nos faz viver o céu aqui na terra. E viver o céu aqui na terra é depender de Deus em todos os momentos da nossa vida. Entender que Deus está dirigindo a nossa vida, e Deus toca no nosso coração, para que nós vivamos neste mundo como um porta-voz. Como diz a Bíblia, nós seremos transformados, irmãos, na glória, e a glória que fala a Bíblia é o caráter de Cristo na nossa vida. Por isso que nós estamos num processo, nós fomos justificados na cruz do Calvário, e agora nós começamos num processo de santificação. E esse processo de santificação é nada mais do que a cada instante que eu aceito a presença do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, que jamais pode penetrar no coração do ser humano, a ação desse Espírito na vida do ser humano. Eu permitindo, eu vou sendo transformado. É o caráter de Cristo, diz o dom profético, sendo colocado na minha e na sua vida. A glorificação nada mais é do que este caráter completado na nossa vida. Aí nós seremos de fato semelhantes a Jesus. Mas nós já podemos viver aqui os benefícios das impressões do caráter de Cristo na nossa vida. E isso se dá, irmãos, através dos nossos relacionamentos. A maneira como nós olhamos
para o nosso semelhante e permitimos que o caráter de Cristo se expresse através das nossas ações, através das nossas atitudes. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração, para termos a certeza da presença de Deus. Eu vou terminar com uma história. E essa história tem a ver com a mensagem desta noite. Porque envolve personagens que vocês conhecem. Você sabe, irmãos, que aqueles que têm recursos limitados precisam fazer planos, não é mesmo? A gente não faz as coisas assim. Então, quando eu saio de férias, e minhas férias sempre eu tenho que viajar muito, porque desde que eu me formei como pastor, eu sempre trabalhei no extremo norte do país. Minha esposa era amazonense e eu comportei no Amazonas, apaixonei pelaquela região e fui trabalhar no Amazonas, e trabalho até hoje, há 18 anos trabalho naquela região. Trabalhei em Roraima, trabalhei no Amazonas mesmo, trabalhei por 12 anos dentro da cidade de Manaus e agora estou no sul de Rondônia. Então, minhas viagens são sempre longas. Quando eu comecei meu ministério, por questões financeiras, eu passei 3 anos sem ver os meus pais, a minha mãe de maneira específica, e 6 anos sem ver o meu pai, porque eu não tinha condições de sair de Roraima para vir para cá, para o sul, vim para cá e depois ainda para o sul do Pará, né? Então a gente faz as coisas programada. Então eu me programei para estas férias e pouco antes, na realidade eu ia viajar na sexta-feira, na quarta-feira eu estava no escritório da associação e eu estava só porque o nosso tesoureiro havia recebido um chamado para uma outra associação, então nós estávamos sem tesoureiro. O presidente estava viajando, os nossos departamentais estavam viajando e eu estava sozinho na associação. Aí o telefone tocou e eu naquela correria para deixar todas as coisas organizadas para viajar. Nós tínhamos ainda uma reunião diretiva, uma comissão. O telefone toca e eu atendo, a recepcionista disse: pastor, tem um senhor aqui. E ele disse que quer falar com um pastor. E eu olhei aqui, porque eu sei que o senhor está muito ocupado aí, eu olhei, mas pastor, não tem nenhum pastor na associação, só tem um senhor. O senhor pode atender? E eu pensei e disse: irmão, você não olhou, de repente tem alguém aí, um pastor, mesmo um pastor distrital que tenha chegado aí, está por aí? Pastor, não tem ninguém. E eu pensei: atendo, não atendo, tanta coisa para fazer, irmãos. Aí eu disse: tudo bem, pede para subir. E ele subiu. O irmão chegou, me cumprimentou e começou a contar a sua história. Irmãos, a gente trabalha na associação, nós recebemos muitas pessoas e vai muitas pessoas pedir. Você não sabe se, às vezes você não sabe, uma vez foi um lá e disse que era adventista, depois disse que não era adventista, né? E ele disse que era adventista e nós começamos a conversar e eu senti que aquele irmão de fato era um adventista. E disse: pastor, estou vindo de Manaus, eu fiquei enfermo, não pude trabalhar e estou voltando para minha terra, para Minas, mas meu dinheiro acabou aqui. Eu não estou, a minha esposa e minha filhinha, e eu precisava chegar pelo menos até Goiânia, porque eu tenho parentes lá também e eles vão me ajudar para eu chegar até a cidade. Eu tenho lá uma casinha e eu vou ver se eu consigo. Eu tinha, irmãos, R$20 no bolso.
E eu pensei assim, bom, eu vou dar 20 reais para ele, me ajuda, né? A 20 reais. E quando eu pensei naquilo, me veio um outro pensamento, disse, Marcelo, 20 reais não vai resolver o problema dele. Talvez você vai resolver o seu problema de consciência. Mas não, 20 reais para quem quer viajar de Ji-Paraná. De Ji-Paraná aqui são 2.000 quilômetros, irmãos. E eu disse assim, irmão, quanto que é a passagem? E ele disse assim, pastor, a passagem fica em volta de 500 reais. Era quarta-feira, eu disse, irmão, eu disse assim, irmão, na quinta-feira o senhor volta aqui. Na quinta-feira de manhã, eu tinha até esquecido, irmãos, eu estava no outro lugar, resolvendo uma outra coisa externa, o telefone tocou, o celular, e disse, pastor, eu não sei se foi até minha esposa, você que ligou para mim, querida, não sei, foi, que me ligou e disse, olha, tem aquele, está aqui na associação, pede para esperar que eu vou chegar. Cheguei, fomos na rodoviária, era 500 e pouco a passagem, eu dei uma chorada lá, foi no dinheiro mesmo assim, fez um desconto lá, ficou 490, alguma coisa, eu comprei as passagens, pedi a nota, recebi a nota, e eu fui para a associação. Cheguei na associação, e fui no nosso caixa, e disse, olha, eu tenho uma nota para te entregar, para você fazer um depósito na minha conta. Nós temos um orçamento, logicamente, como administrador, nós temos um orçamento que a gente faz uso para ajudar, às vezes ajudamos a igreja, às vezes ajudamos alguém que está necessitado também. E eu pensei, eu tirei do meu bolso, eu tinha comprado lá, e agora eu vou pegar a notinha e vou. Afinal de contas, eu estou me preparando para fazer uma viagem, tem muitos gastos, eu já pensei nos gastos, né, irmãos? Eu fiz as contas lá, e só de gasolina, e estava passando dos 4.000 reais só de gasolina, né? Eu disse, eu tenho que, vai fazer falta. Irmãos, quando o rapaz do caixa disse, pastor, cadê a nota? Eu senti algo no coração, eu disse assim, Marcelo, é muito fácil você ajudar alguém com dinheiro que não é seu. Você precisa ajudá-lo das bênçãos que Deus tem dado para você. Porque quando a gente aprende, irmãos, que viver o céu aqui na terra é entender que Deus nos escolheu para sermos bênçãos, porque ser bênção é deixar refletir o caráter de Cristo. E eu disse para aquele jovem, pode deixar, eu já resolvi o problema. Tá resolvido. E aí eu estava saindo de Ji-Paraná, irmãos, o ar do meu carro estourou. Você imagina, eu estou saindo, viajando para o norte, né? Saindo do norte, ia entrar no Parazão, poeira, e eu pensei, e agora? Aí eu voltei para Ji-Paraná, que nós estávamos na saída ainda, o mecânico olhou e disse, pastor, aqui eu não tenho essa peça, eu estava com todo mundo dentro do carro para viajar. O senhor está indo para onde? Olha, eu estou indo para Goiânia, a primeira cidade que eu vou é Goiânia. Faz o seguinte, o senhor arruma em Goiânia, eu vou cortar a correia aqui, o senhor vai embora, usa o ar natural. Beleza. E nós viemos, chegamos em Goiânia, e eu fui na concessionária. Eles olharam e falaram assim, olha, essa peça que parece que está estragada, ela custa R$1.300, mas nós não temos aqui. E agora o que eu vou fazer? E aí quando nós estávamos saindo, o meu tio que estava comigo, voltou com o rapaz da concessionária e disse, você conhece alguém aqui que mexe com ar-condicionado? Eles conheço um lugar muito bom aqui, chama-se Refrescar. Tá ótimo, vamos lá.
o meu tio não sabia, né? Meu tio conhece, mas não sabia que era refrescar. Quando nós chegamos lá, eu estacionei, desci do carro, o Vado estava chegando. E meu tio olhou e disse: rapaz, você que sim, aqui é a minha. Rapaz, eu estou. Meu sobrinho aqui, eu tenho um problema no ar-condicionado. E ele olhou: pastor, pode ficar tranquilo, pode ir que daqui a pouco o senhor volta aqui, o carro vai estar pronto. E eu saí, depois ele ligou e disse: pastor, pode ir buscar o carro. E eu voltei. Quando eu cheguei, e ele disse: pastor, está funcionando, tudo terrível. Irmão, quanto que é? Disse: pastor, vem aqui. Aí eu entrei no escritório dele, eu creio que alguns de vocês conhecem lá. E ele disse: pastor, eu tenho um pacto com Deus que eu fiz há muitos anos. Tem uns 30 anos que eu fiz esse pacto com Deus. E o pacto que eu tenho com Deus é que eu não cobro de nenhum pastor que vem aqui para eu arrumar o carro. Eu disse: mas irmão, eu sou... Não cobro nada. Quando ele falou, irmãos, eu lembrei do que aconteceu em Ji-Paraná. Eu estava com medo de faltar dinheiro. E Deus me abençoou muito mais do que eu pensava e imaginava. Mas a bênção não parou aí, irmão. Sabe por quê? Porque quando ele estragou lá, ele danificou o compressor. Só que ele ainda estava funcionando e não dava para perceber. E ele arrumou e eu viajei para o Pará. Quando eu tinha andado mais ou menos uns 600 quilômetros, ele pifou de novo. E eu fui, cortei a correia de novo e viajei com o vento natural. Poeira, Pará, já viu, né? Poeira. E voltei. E fui na concessionária. E a concessionária me deu o orçamento do compressor. 5.798 o compressor. E eu pensei: bom, agora eu vou vender o carro, vou levar o compressor na bagagem. Mas eu voltei no Vado novamente. E ele disse: pastor, deixa o carro aí. Eu disse: irmão, eu acho que é a mesma peça. Ele disse: fique tranquilo, eu vou olhar se é a mesma peça, e se tiver, fique tranquilo. E aí eu com medo, se realmente for o compressor, eu estou perdido. À tarde, nós fomos lá, ele disse: pastor, era o compressor. Eu disse: pronto, agora acabou. Ele disse: mas fique tranquilo, está funcionando. Eu coloquei um novo compressor, pessoal. Não é zero, mas está em excelente estado. E isso não vai ter problema. Eu disse: irmão, só que agora eu tenho que pagar, porque eu disse: não, pastor. Irmãos, eu conheci um homem de Deus. Eu fiquei sentado com o irmão Vado, conversando mais ou menos umas 3 horas. Ele contando as suas histórias e eu contando as minhas histórias. E ele disse: o senhor não precisa pagar nada, porque Deus tem me abençoado muito. E eu saí e estou com o meu ar-condicionado funcionando. E eu pensei: nós precisamos, irmãos, entender que Deus cuida de nós. Quando nós entendemos que Deus cuida de nós, temos a certeza de que o céu é onde Deus está. Mesmo diante das tribulações, nós podemos ter esperança. Podemos ter certeza de que Deus cuida de nós.
Eu quero convidar você nesta noite a depender de Deus. Ter a certeza de que Deus está conduzindo a sua vida. E você já pode viver o céu aqui na terra. E viver o céu aqui na terra era ter a certeza da presença de Deus. E viver para Deus. Eu quero chamar a minha filha. Ela vai terminar com uma música. Essa música fala da volta de Jesus. Porque irmãos, nós podemos viver os benefícios do céu aqui, mas quando Jesus voltar, aí sim nós o veremos face a face, diz o apóstolo Paulo. Eu quero convidar você nesta noite a viver esta semana intensamente para Deus. Permita que Deus faça de você uma bênção na vida de outras pessoas. Viver o céu aqui é ser uma bênção para o nosso semelhante. E guarde uma frase, que é a última frase que eu vou dizer nesta noite. Guarde no seu coração. Nesta noite, Deus olha para você e Deus diz assim: filho, filha, eu escolhi você e não os outros, mas eu escolhi você por causa dos outros. Sê tu uma bênção. Eu te entrego a minha vida agora, ó Senhor, vem me buscar. Volta. Tenho te pedido coisas, canais banais pro meu viver, mas esse mundo é passageiro, quero viver para ti. Minha alma está pronta pra subir, ó vem Senhor, vem me buscar. Estou cansada deste mundo aqui. Almejando te encontrar. Volta, volta. Eu te entrego a minha vida agora, ó Senhor, vem me buscar. Volta,
Vamos levantar, vamos orar. Nosso bom Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. Obrigado porque o céu é o lugar onde o Senhor está. Por isso, ajuda-nos a sentirmos a Tua presença conosco. Pai querido, o apóstolo Paulo nos deixou esta mensagem tão especial, que diz que olho nenhum jamais viu, ouvidos jamais ouviram, jamais penetrou no coração do ser humano aquilo que o Senhor tem preparado. E esta é a obra do Espírito Santo no nosso coração. Por isso, quando nós refletimos a Tua glória, nós estamos refletindo características do céu aqui na terra. Para isso o Senhor nos escolheu. E nós queremos ser bênçãos na vida de outras pessoas. Ajuda-nos, Pai querido, a vivermos esta semana com intensidade para o Senhor. E que ao olharmos, ao falarmos com outras pessoas, que elas vejam Jesus em nós. E desta forma, quando nós falarmos da esperança da volta de Jesus, estas pessoas aceitarão, porque verão em nós pessoas que vivem com intensidade esta esperança no coração. Somos diferentes. E nós somos diferentes porque Jesus habita em nós, porque o céu está em nosso coração. Pai, dá-nos esta certeza e que esta seja a nossa experiência. Despeça-nos com a Tua bênção, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há tanta coisa que eu preciso, necessito te dizer. E mesmo que eu suplique, seja feito o teu querer, nem que seja